Olá, você gostou da leitura que fez? Eu espero que sim. Vamos agora revisar os principais pontos da terceira unidade? Então, nós iniciamos o conteúdo dessa unidade abordando o conceito de matriz de design instrucional, que nada mais é do que o documento de planejamento do processo de ensino-aprendizagem da educação à distância, que engloba objetivos, atividades e papéis, duração, conteúdos, ferramentas utilizadas e instrumentos de avaliação. A partir daí, vimos como estruturar cada elemento que compõe a matriz, né? Unidades de estudo que podem ser um curso, um workshop, uma lição, um conjunto organizado de conteúdos com um tema central. Vimos também como estruturar objetivos de aprendizagem, que são o que se espera de cada unidade de estudo. Vimos que a composição de um objetivo de aprendizagem é feita a partir de um verbo que representa uma ação a ser realizada pelos alunos somada ao objeto dessa ação que trata do conteúdo a ser construído, né? Vimos que a taxonomia de Bloom foi citada como um esquema de construção de objetivos educacionais. Vimos sobre os papéis no processo, né, que são nada mais do que quem faz o quê, né, onde podemos destacar aí dois tipos de papéis, o de aprendizagem, representado pelos alunos, e o de apoio, representado pelos tutores, professores, coordenação e, em geral, a equipe de apoio, né? Vimos sobre as atividades também, que são as ações para alcançar os objetivos educacionais, que podem ser no sentido de assistir, ler, aprender, debater, investigar, explorar ou mesmo experimentar algo, né? Vimos sobre a duração dessas atividades, que trata do tempo para realizar elas, e com isso percebemos que não existe uma receita de bolo para a duração das atividades, mas a nossa experiência em sala de aula pode ser um balizador. Mas não só ela, é importante que a gente simule a realização dessas atividades também, trabalhe com faixas de tempo, reserve espaço para reflexão e forneça modelos e templates de entrega para os alunos que vai possibilitar reduzir o tempo do aluno na elaboração das atividades, né? Com relação aos conteúdos, nós vimos que são os tópicos ou subtópicos que são registrados em diferentes mídias, que podem ser conhecimentos mais concretos, como fatos, conceitos e princípios, passando por conhecimentos procedimentais, como as habilidades que o estudante precisa desenvolver, até os conhecimentos mais abstratos, como valores e atitudes esperadas. Quanto às ferramentas, elas tratam das tecnologias usadas para a realização das atividades, que podem ser relacionadas a diferentes necessidades de aprendizagem, à realização de diferentes necessidades de aprendizagem, e alguns recursos de mídia foram contemplados aí na figura 2.10 do livro digital, e você pode, ao final do vídeo, revisar. Outro aspecto importante no uso de ferramentas é a linguagem usada na preparação, que pode ser oral, escrita, visual ou multimídia. Alguns cuidados precisam ser tomados no emprego da oralidade, que são a ênfase, né, a energia e vitalidade na fala, a entonação, que é o peso que você dá às palavras, também o ritmo, no sentido da variação de velocidade e equilíbrio da fala, e a pronúncia e boa dicção, com a articulação clara do que você está falando. Já alguns cuidados com a linguagem escrita tratam da correção ortográfica e gramatical, né, que é o emprego correto do vocabulário, da clareza ou da compreensão do texto, da concisão, que é expressar mais com menos, né, evitar ser prolixo aí, ou repetitivo, a coerência, que é a conexão entre os tópicos, a coesão no sentido de estabelecer relações lógicas, a intratextualidade, que é a capacidade de organização interna do texto com início, meio e fim, e a intertextualidade, que é as relações do texto com outros materiais externos. Na linguagem visual, precisamos tomar cuidado com o grau de realismo, né? A proximidade com a realidade, o grau de identificação, também a capacidade das pessoas se identificarem com aquela imagem, né? A especificidade também, que é a capacidade de representação específica de um contexto que se quer abordar, a simulação de movimento, também utilizando linhas e curvas nessa imagem, e a simulação de oralidade, com balões de fala, onomatopeias e recursos gráficos que auxiliem aí na compreensão do nosso aluno. E também as metáforas visuais, né, com ícones ou sinais gráficos que expressem ideias e emoções que queremos empregar com o uso dessa linguagem.
Na linguagem multimídia, que usa palavras, seja oral ou escrita, e figuras, com ilustrações, fotos, diagramas, mapas, animações e vídeos no geral, precisamos cuidar de aspectos relacionados à coerência do material, né? Excluir aquilo que é irrelevante e destacar o que é essencial, né? Usar fontes integradas de informação, apresentar informação em segmentos adequados ao ritmo de aprendizagem do nosso aluno, apresentar os nomes e principais conceitos com antecedência, as aplicações práticas, apresentar texto e imagem ao invés de texto puro e o texto apresentado ser mais um diálogo do que um monólogo, né? Usar voz humana também, ao invés de ficar usando aquelas vozes mecanizadas, tipo Google, né? Ou algum sotaque estrangeiro, para evitar dificuldades mesmo de compreensão do nosso aluno. E apresentar os textos próximos às imagens e a locução simultaneamente aos gráficos. Todas essas indicações têm a ver com a teoria da carga cognitiva, que argumenta que a aprendizagem é mais efetiva quando o volume de informações apresentadas ao aluno é compatível com a sua capacidade de processamento. Quando várias fontes de informação competem entre si, essa limitada capacidade de processamento da nossa memória de trabalho, dizemos que há uma sobrecarga cognitiva. Isso pode dificultar ou mesmo inviabilizar a aprendizagem. Por isso, a importância de nós fazermos um balanceamento aí da carga cognitiva. As tecnologias podem ser utilizadas para realizar esse balanceamento. E essas tecnologias podem ser distributivas, onde o aluno é mais passivo e adquire informações, interativas, onde o aluno é ativo e interage com os conteúdos de forma isolada, e colaborativa, onde vários alunos interagem entre si, formando novos esquemas mentais. Alguns exemplos em tecnologias distributivas, né, são os modelos de estilo telecurso, com utilização de rádio, televisão, videoaulas, podcasts, né. Alguns exemplos de interativas são aqueles jogos eletrônicos e conteúdos com hipertexto que levam o aluno para diferentes lugares dependendo do clique que ele faz. E alguns exemplos de tecnologias colaborativas são os chats, as videoconferências, os fóruns, os editores colaborativos de texto, como os wikis, né, entre outros. E por fim, a matriz de design instrucional aborda o processo avaliativo. A avaliação consiste nos instrumentos para verificar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados. Para isso, existem avaliações diagnósticas, que são baseadas na identificação daquilo que se aprendeu, as somativas, realizadas ao final do processo, que atribuem notas ou conceitos que expressam o cumprimento dos objetivos de aprendizagem, as avaliações formativas, que são avaliações realizadas para identificar o cumprimento dos objetivos ao longo do processo, fornecendo feedbacks aí intermediários para ajustar, né, a rota, e as metacognitivas, as avaliações metacognitivas, que são baseadas no monitoramento dos próprios alunos através da sua autoavaliação quanto ao seu processo de aprendizagem, ajustando e adaptando os seus estilos de estudo e, por consequência, construindo conhecimentos a partir desses ajustes. Na próxima unidade, nós vamos ver como elaborar os conteúdos, levando em consideração esses aspectos do planejamento e do design instrucional que nós abordamos. Nos vemos na próxima unidade, combinado? Até lá!